Olá, irmãos, bom dia, paz e bem. Recebi uma mensagem de uma irmã me perguntando por que nunca mais eu fiz nenhuma mensagem, nenhuma reflexão gravada em vídeo. Na verdade, essas mensagens, eu sou apenas um instrumento usado por Deus quando tem algo a falar para ti. E devido às circunstâncias que essa pessoa está passando, que eu já passei, que você também irá passar ou está passando nesse momento, é falar sobre morte. Sei que é um assunto bastante delicado, bastante ousado para se falar. Sabemos que sofremos muito quando perdemos amigos, parentes, entes queridos, mas devemos sempre ter fé em Deus, sempre ter fé em Jesus. Eu fiz algumas leituras e dentro dessas leituras eu consegui destacar alguns versículos bíblicos, fiz algumas anotações e neste momento eu queria partilhar com vocês algo que eu conheci, que eu não entendia, algo que eu conheci na palavra de Deus e pôde me confortar nos momentos que eu também passei das minhas perdas familiares. A maioria das pessoas, quando pensa na morte, sempre pensa naquele momento em que as pessoas param de respirar, ficam inanimadas e é enterrada. Então, o nosso pensamento é que a partir de amanhã nós não iremos mais encontrar aquela pessoa, não iremos mais tocar naquela pessoa, e aquela pessoa se foi. Esse é um dos tipos de morte, na verdade. Mas é importante que conhecemos todos os 3 tipos relatados na Bíblia, para que tenhamos uma compreensão mais completa do que realmente é a morte. Primeiro nós vamos falar um pouco da morte física. Esse é o tipo de morte mais conhecido, na verdade. É quando o nosso espírito ele é separado do nosso corpo. Quando isso acontece, nosso corpo fica inanimado e apodrece. A Bíblia nos diz que esse tipo de morte foi consequência do pecado lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis 3,19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, irmãos, todos os descendentes de Adão e Eva passam pela morte física, o que inclui cada um de nós. Sabemos que passamos por momentos difíceis, momentos em que ficamos tristes. Mas todos nós também sabemos que nascemos, crescemos e que morreremos. Lá em Romanos 5,12 diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passará a todos os homens, porque todos pecaram. Iremos falar também um pouco sobre a morte espiritual. Esse tipo de morte, irmãos, é experimentada aqui, na vida. Aí você vem perguntar para mim, como assim, Ivan? Vou tentar explicar da maneira que eu entendi. Isso acontece porque essa morte significa a separação espiritual de Deus. A Bíblia considera a pessoa sem Deus morta espiritualmente. Essa morte espiritual se dá por causa do pecado que reina em nossa vida. Sem Cristo, todos nós estamos nesta condição de morte espiritual. Lá em Efésios 2,1 diz sobre Jesus: Ele nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como vemos no verso bíblico, todos estávamos mortos espiritualmente, ou seja, todos nós estávamos separados de Deus pelo pecado. Porém, essa condição de morte, ela pode ser mudada pela graça de Deus, mediante a fé mediante a fé em Cristo.
que esta fé é a nossa salvação. Lá em Efésios 2:8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, isto não vem de vós. Isto é dom de Deus. Sem receber essa graça pela fé, irmãos, todos nós estamos mortos espiritualmente diante de Deus. Falando um pouco sobre a morte escatológica, ou como conhecemos, a morte final. Na verdade, essa é a morte mais terrível. Esta é decorrente da morte espiritual. Essa morte também significa a separação espiritual de Deus, mas dessa vez uma separação eterna, uma separação definitiva. Os que passarem por este tipo de morte, que também o final, o local dos tormentos eternos, terão como destino o inferno. Terão como destino o lago de fogo. Lá em Apocalipse 20:14, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Os que passarão por essa morte serão todos os não salvos, serão todos os condenados pela justiça de Deus no último dia. Lá em Mateus 25:41, a Bíblia diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Neste momento, irmão, eu confesso que o tema é bastante pesado. Por isso quero deixar uma palavra de esperança que nos mostre que, se nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé, mediante muita fé, somos justificados e não sofreremos tanto. Pelo contrário, gozaremos a vida eterna ao lado de Deus. Para finalizar, lá em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você está passando por esse sofrimento, entrega a tua vida a Jesus, confia nele, que ele te confortará. Que Deus te abençoe.